Quando você está querendo fazer mestrado, você tem várias dúvidas, né? Você não sabe direito como é que funciona, você não sabe direito o que é que você precisa fazer para conseguir passar, você fica muito preocupado ali com a prova em si e o que você precisa fazer para entrar, e tá tudo certo, porque se você não entrar, né, como é que você vai conseguir ter a experiência do mestrado? Mas é importante também saber algumas coisas que lhe esperam quando você entrar no mestrado efetivamente. E aqui eu trouxe algumas coisas que eu gostaria que tivessem me dado toque com antecedência. Algumas coisas eu já sabia e eu acertei, e outras coisas eu não sabia não. Eu acho que vai ser importante aqui você ter uma ideia quanto a isso. Então vamos lá, a primeira coisa é que você precisa de um professor orientador. Isso a maior parte das pessoas que querem fazer mestrado sabe, mas mesmo assim eu vejo que muita gente tem dúvida quanto a isso. O professor orientador vai ser alguém que vai guiar você ali durante o mestrado, ele vai ser alguém que vai servir de tutor, de auxílio. Ele vai conseguir lhe guiar e dizer se você está indo no caminho certo, se você está no caminho errado. E ele realmente é uma figura muito importante quando você está dentro do mestrado. Por isso, antes de você entrar, é importante que você veja muito bem quem são os possíveis orientadores que você gostaria de ter. Quem são os possíveis orientadores do local onde você pretende fazer o seu mestrado e já tenta fazer aí uma seleção para que no seu projeto isso já fique bem claro. Uma outra coisa que para mim, por exemplo, foi muito curioso é porque é o seguinte, eu não sabia como é que funcionavam as disciplinas. As disciplinas, eu sabia que era diferente da graduação, mas eu não entendia ainda como que era. As disciplinas elas não funcionam no formato tradicional da graduação. O que é o formato tradicional? É você chegar lá, ficar sentado, vir um professor, escrever na lousa, você anotar e no final do semestre ter uma prova e você passar. De maneira geral, as disciplinas de pós-graduação estricto sensu, ou seja, mestrado, doutorado, elas não possuem esse formato. Geralmente você tem que apresentar um trabalho ao final da disciplina. Esse trabalho geralmente é um artigo que deve ser ligado ao tema da disciplina. E outra coisa também que é importante é que, ao longo da disciplina, vários textos vão ser trabalhados, vários textos vão ser lidos. E aí, diferente da graduação, em que um professor fica lá, fica explicando, na pós-graduação, muitas vezes, é organizada as disciplinas nos formatos de seminários. O que é isso? Se separa a quantidade de pessoas que tem na turma, se entrega um texto para cada uma dessas pessoas ou para duplas de pessoas, e aí ao longo do semestre essas duplas que foram selecionadas, elas vão ir a cada aula, serão pessoas diferentes que vão fazer apresentações dos textos que foram selecionados. Então é interessante porque na pós-graduação o aluno ele é muito mais ativo do que ele costuma ser na graduação, porque além dele ter que produzir esse artigo, ele também vai ter que ler o texto, vai ter que preparar uma apresentação e vai ter que fazer essa apresentação junto ao professor e à turma simultaneamente. E aí é um negócio que dá um nervoso às vezes, porque você está ali diante de um professor que é doutor, que entende sobre o tema. Muitas vezes na sua turma tem pessoas do doutorado e do mestrado, então dá um pouco de nervoso quando você vai fazer a primeira vez a apresentação, porque você não sabe direito como é que vai ser e tal. Mas por que eu estou contando isso? Porque vocês saberem o que é que espera vocês nas disciplinas vai ser importante para vocês entenderem que não dá para fazer muita disciplina, ou de maneira geral, né? Se você tiver muito tempo até dá. Mas é difícil você ter muitas disciplinas ao mesmo tempo no mestrado, porque cada disciplina exige muito de você. Exige uma bagagem de leitura muito grande e exige que você despenda um tempo grande, principalmente para elaborar os artigos. Claro, eu estou falando aqui como regra geral, mas é possível que uma ou outra disciplina seja diferente. Agora, o que eu quero que você entenda com o que eu estou contando aqui é que você vai ter que separar um tempo, tá? Não adianta você achar que você vai fazer o mestrado e que você vai conseguir ir levando o mestrado ali, como alguns alunos levam a graduação. No mestrado e no doutorado, você vai ter que separar um tempo. Um tempo para ler os textos, um tempo para fazer a apresentação. E lógico, isso varia de pessoa para pessoa, mas de maneira geral esse tempo ele é necessário. E em algum momento você vai ter que separar esse tempo. Ou você separa esse tempo na hora de fazer o artigo, ou você separa esse tempo lá no final do curso quando você tiver que produzir a sua dissertação. Então, o que eu indico aqui? Que você, na sua preparação para o mestrado, na sua preparação para entrar no programa de mestrado, que você tente criar aí uma rotina
que coloca em algum momento dos dias da semana um espaço em que você possa ter separado aí para ler texto, para escrever, porque isso, quando você entrar no mestrado, vai fazer a diferença. Porque quando você já entra com o costume de elaborar esse tipo de trabalho, de fazer esse tipo de trabalho, realmente fica bem mais fácil. E falando sobre a dissertação, como é que funciona? Você vai ter ali as disciplinas que você precisa cumprir. Alguns programas trazem disciplinas obrigatórias e, de maneira geral, trazem disciplinas optativas. Por exemplo, lá onde eu fiz meu mestrado, na Faculdade de Direito da UNB, eu tinha 2 disciplinas obrigatórias e tinha as demais optativas. Eu tinha só que cumprir a quantidade de créditos necessários, que salvo engano eu acho que eram 36 créditos, o que dava mais ou menos aí em um ano de tempo fazendo disciplina a cada semestre. E o que é importante? Por que eu estou falando isso? Porque na maioria das vezes, como é que você vai organizar, como é que o pessoal costuma organizar o mestrado? O mestrado são 2 anos. Então, o primeiro ano, muitos alunos separam para fazer as disciplinas que ele precisa fazer, para ter a quantidade de créditos necessária, e no segundo ano, ele para elaborar a dissertação. Ele para escrever aquilo que ele precisa entregar ao final. E aí, é importante você perceber uma coisa. Você não vai ter 2 anos para escrever. Você normalmente tem apenas 1 ano. E muitas vezes não é nem 1 ano, é menos que 1 ano. Porque você vai ter que escrever, vai ler, vai ter que mandar com antecedência para o seu orientador, que vai avaliar. Então, se a gente pegar o tempo líquido verdadeiro aí, acaba sendo menos de 1 ano. Então, mestrado costuma ser uma pós-graduação muito corrida, uma pós-graduação que tende a ser muito intensa, porque você está constantemente fazendo disciplina e logo depois você está preocupado em fazer a dissertação. O doutorado, como tem mais tempo, o doutorado são 4 anos, aí acaba ficando mais tranquilo. E até porque muitas vezes as disciplinas que você fez no mestrado podem ser aproveitadas no doutorado, o que reduz ainda mais o tempo fazendo disciplina. Então é importante você tomar cuidado com isso. O que eu estou falando aqui é de forma geral, pode variar de acordo com o programa que você quer tentar, mas é importante que você pesquise para saber quantas disciplinas você precisa fazer e assim você organizar seu tempo. E por que eu estou contando tudo isso? Porque além de você ter que separar um tempo para ler, para escrever e elaborar sua dissertação, você também tem que se organizar financeiramente. Isso aqui muita gente não fala, tá? E aqui um toque que eu queria dar. A depender das instituições que você vai tentar, por exemplo, se você tentar numa instituição pública, as federais, por exemplo, se você tentar numa instituição pública, você pode conseguir uma bolsa de mestrado. Essa bolsa de mestrado, ela é de R$ 1.500 hoje pela CAPES e se for de doutorado é de R$ 2.200. Não é um valor ideal, porque afinal de contas é muito trabalho que a gente tem, mas já é algum auxílio. E aí, cada programa de pesquisa costuma ter aí uma forma de definir quem vai receber a bolsa ou não. Às vezes é definido com base na colocação da pessoa no programa de mestrado. Por exemplo, você fez a seleção de mestrado e você tirou lá primeiro lugar na seleção. Então, para o programa que define a bolsa com base na colocação, você vai ser o primeiro aí a entrar. Mas na verdade, existem outras formas. Na UNB, por exemplo, eles colocam a bolsa com base no critério socioeconômico. O que é o critério socioeconômico? Tipo assim, no meu caso, eu me mudei de Fortaleza, Ceará, para o DF, Brasília, né? E aí, eu, comparado com outros alunos que já moravam lá, que tem família lá, que tem casa lá, eu estava numa condição socioeconômica de maior vulnerabilidade do que eles. E aí eu consegui ter bolsa, mas a minha bolsa só veio depois de 1 ano, e isso foi algo que me ajudou muito. E outra coisa que me ajudou muito foi eu ter me preparado para isso, porque como eu sabia que eu poderia passar aí pelo menos 1 ano sem bolsa, eu tentei me organizar financeiramente para que quando eu fosse para o mestrado eu tivesse como me sustentar durante esse período. E aí vai variar muito, porque se você for fazer mestrado e doutorado no local onde você já mora, aí é um pouco mais tranquilo.
Uma outra coisa importante que eu gostaria de dizer é que eu vi uma notícia recente que está havendo estudos sobre a possibilidade de aumento da bolsa. A bolsa de mestrado, salvo engano, iria para 2 e alguma coisa, e a bolsa de doutorado iria para 3.500, acima de bem mais acima de 2.200. Então, é uma coisa aí importante para ficar ligada. Um outro toque que eu dou sobre essa questão de financiamento e de como se sustentar no mestrado é para quem quer tentar em instituições privadas, ou seja, instituições que você vai ter que pagar para fazer o seu mestrado, busque informações se eles têm bolsas, tá? Porque muitas vezes essas instituições possuem bolsas. E aí tem dois tipos de bolsa. Às vezes é uma bolsa que vai lhe conceder o desconto, ou seja, na prática você não vai ter que pagar pelo seu mestrado ou pelo seu doutorado enquanto a bolsa persistir. Ou tem programas que entregam para você o dinheiro correspondente da bolsa, e aí você faz o que quiser, o que acaba também dando no mesmo aí. Isso é algo que as pessoas não costumam saber e é por isso que eu estou dando esse toque. Porque muita gente deixa de tentar fazer em instituições privadas o mestrado justamente porque não sabe que existe isso e acredita que vai ter que pagar. Mas é lógico, né? Não é todo mundo que vai ter bolsa, é uma possibilidade aplicada a alguns, e aí vale muito a pena você pesquisar no local onde você, que é próximo a você, se eles têm esses programas de bolsa. E aí, ó, esse toque aí vale um like, não vale não? Dá um like aqui no vídeo se você gostou desse toque, porque fortalece muito o canal, faz o canal chegar em mais pessoas e aproveita também para compartilhar e, enfim, seguir o canal. Mas voltando aqui pro vídeo, faz tudo isso, mas faz no final do vídeo, tá bom? Voltando para cá. Então, essa questão do sustento, essa questão de como você vai efetivamente se sustentar durante o mestrado é muito importante. E aí volta para o que eu falei sobre o tempo, porque alguns alunos me perguntam, dá para trabalhar e fazer mestrado? Dá. Eu conheço vários casos em que pessoas trabalham na advocacia, trabalham em instituições públicas e fazem o mestrado. Só que é bem mais difícil, porque você tem bem menos tempo. Então vale muito a pena, se você trabalha e sabe que não pode parar de trabalhar, que você se planeje, que você se organize. Porque se você conseguir se organizar com antecedência, é bem mais provável que tudo aconteça da maneira mais tranquila possível, menos traumática, tá? Pronto, pessoal, dito tudo isso, eu acho que a minha última dica, sim, com relação a o que esperar do mestrado, espere que você vai ter trabalho, tá? Você vai ter trabalho, mas ao mesmo tempo espere um engrandecimento intelectual principalmente. Pelo menos comigo foi assim. Nossa, eu entrei do mestrado de um jeito e saí de outro jeito. Eu saí escrevendo muito melhor. Eu saí tendo a capacidade de raciocínio jurídico bem mais apurado. E eu aproveitei o tempo do mestrado para realmente estudar metodologia, estudar como é o processo de pesquisa. Então, se você quer fazer mestrado, aproveita esse momento quando você entrar para realmente tentar se moldar e tentar sair melhor do que você entrou. E olha, se você quiser saber mais sobre mestrado, mais sobre projeto de pesquisa, o que você precisa para entrar no programa de mestrado, fica aqui. Tem vários vídeos que eu trouxe no canal, vai ter aparecendo um por aqui, e aí clica nele porque eu vou te mostrar um pouco o que é que você precisa fazer para entrar no mestrado, né? O projeto de pesquisa, como elaborar, e o que é que você precisa tomar cuidado quando você está ali numa prova oral, por exemplo. É isso aí, pessoal. Valeu e tchau!